Olá a todos, estamos de volta à nossa programação, o segundo momento desse simpósio, com talvez a mais importante das atividades do dia, que é justamente as novas fronteiras da ICEFEP. E para coordenar essa sessão, teremos como moderador o Dr. Fábio Serra Silveira, que é investigador principal do Centro de Pesquisa Clínica do Coração e coordenador da Cardiologia do Hospital de Cirurgia de Aracaju, Sergipe, e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia de Sergipe. E como debatedor, teremos o nosso atual presidente do DEIC do biênio 2022-2023, o Dr. Múcio Tavares de Oliveira Júnior, que é diretor do Centro de Infusão e do Hospital Dia do Instituto do Coração, doutor em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordenador do Programa de Ciência Cardíaca da SOCESP e ainda professor colaborador da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fábio, tudo bem? Opa, Albuquerque, tudo bem? Como é que você está? Tranquilo? Bom dia. Bem, queria agradecer e parabenizar pela organização, parabenizar o presidente, o Múcio, ao Beck, nosso diretor científico, e agradecer a todos os colegas que estão nesse tema tão palpitante aqui, que é a ICEFEP. E hoje falaremos das novas fronteiras na ICEFEP. Então, eu tenho a honra de estar com o Múcio do meu lado, que vai ser o debatedor. Vocês podem enviar as perguntas pelo chat, e nós podemos dar início com a palestra da Mônica sobre ICEFEP e os novos oncoterápicos. A Mônica é médica assistente do Núcleo de Transplantes do Instituto do Coração, INCOR, Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP, e médica assistente da Insuficiência Cardíaca e Transplante do Hospital Sírio-Libanês. Mônica, fique à vontade. Olá a todos. Gostaria inicialmente de agradecer à comissão organizadora pelo convite, e o tema que me cabe é ICEFEP e os novos oncoterápicos. A doença cardiovascular e a doença oncológica, elas andam juntas e elas se correlacionam. A doença cardiovascular é a principal causa de óbito em sobreviventes do câncer, e nessa primeira figura, nós vemos o link entre o câncer e a doença cardiovascular. Então, o câncer por si só e as terapias que envolvem o manejo, o tratamento do câncer, eles podem afetar diretamente ou indiretamente o coração, levando a uma injúria miocárdica, e o efeito da doença cardiovascular e o manejo da doença cardiovascular pode contribuir para desmascarar o câncer ou promover um ambiente tumorigênico, aumentando o risco de câncer. Além disso, ambos os processos possuem os mesmos fatores de riscos e patogênese. Então, notem, obesidade, idade, comorbidades como diabetes, hipertensão, tabagismo, tudo isso são fatores de riscos para as duas doenças, e já começando a falar da ICEFEP, são praticamente os mesmos fatores de risco. Então, essas doenças acabam realmente andando juntas. Quando nós falamos da ICEFEP, nós já sabemos que ela é a forma mais comum da insuficiência cardíaca e ela tem uma definição que está sendo amplamente discutida nesse simpósio tão importante. Mas, durante o tratamento oncológico, existem diversos mecanismos de injúria miocárdica que podem levar ao aparecimento da disfunção diastólica, né? Então, a quimioterapia, a radioterapia, a imunoterapia, que leva a um estresse oxidativo, alteração pericárdica, fibrose, inflamação, tudo isso pode gerar uma injúria miocárdica. E o mais importante da aula, já dando um spoiler aqui, o ponto-chave da nossa aula é que o aparecimento da disfunção diastólica, ele é um preditor de pior prognóstico durante o tratamento oncológico. Quando a disfunção diastólica aparece durante o tratamento oncológico, esse paciente, ele pode evoluir pior em relação àqueles que não aparecem. E dentre os agentes que podem causar a disfunção diastólica e a ICEFEP, nós temos as antraciclinas, os anticorpos monoclonais, os inibidores imunocheckpoints e a radiação. Alguns deles não são novos, mas acho que como a relevância é importante, a gente tem que falar nesse tema. Começando com as antraciclinas, então quando a gente fala antracíclico, a primeira coisa que a gente pensa é ICEFER, disfunção ventricular, insuficiência cardíaca clínica. Mas hoje nós já temos evidência de que as antraciclinas podem causar uma disfunção diastólica relevante. Então, esse estudo avaliou 140 pacientes com câncer de mama,
que eram submetidos à antraciclina e avaliou os parâmetros de disfunção diastólica com a redução, a piora da maioria dos parâmetros de disfunção diastólica, que é o que nós vemos aqui. Mas notem que interessante, aqueles pacientes, a porcentagem de pacientes com qualquer grau de disfunção diastólica, antes do início da quimioterapia, 46% já tinha algum grau de disfunção diastólica antes de começar o tratamento oncológico, mostrando que realmente essas patologias, elas são concomitantes. E durante a quimioterapia, ocorreu uma piora, um aumento da disfunção diastólica, uma piora da função diastólica. E quando se avaliou o preditor de cardiotoxicidade, que foi caracterizada pela redução do strain global longitudinal, a mudança da função diastólica e outros parâmetros de piora da função diastólica, da disfunção diastólica, eles foram preditores de pior prognóstico, como eu já falei, que é a grande importância dessa patologia durante o tratamento oncológico. O nosso estudo CC Trial mostrou mais ou menos a mesma coisa. Então, foi um estudo que avaliou 200 pacientes com câncer de mama que utilizaram antracíclico e o efeito da prevenção da cardiotoxicidade com o carvedilol. E notem que também é relevante a porcentagem de pacientes que já tinha disfunção diastólica no início da quimioterapia. E notem a curva, né, o aumento do aparecimento de disfunção diastólica durante a quimioterapia, que tem um pico de 24 semanas, que é quando acaba a quimioterapia, mostrando claramente o efeito da antraciclina sobre a disfunção diastólica, uma queda da disfunção diastólica quando para a quimioterapia, mas olha que interessante a diferença das curvas. Como o atenolol, a curva do atenolol tem uma tendência a ter uma menor aparecimento de disfunção diastólica e uma maior queda quando acaba a quimioterapia, sugerindo uma cardioproteção com carvedilol também sob a disfunção diastólica. Quando nós falamos das antraciclinas adicionando o anticorpo monoclonal, que seria o trastuzumab, esse estudo, eu pulei o slide porque é o mesmo estudo, me desculpe. Esse estudo avaliou 362 pacientes com câncer de mama que receberam antraciclinas ou trastuzumab e foram acompanhados por 2 anos. E o desfecho foi a avaliação da disfunção diastólica. E quais foram os resultados? Uma piora na função diastólica, uma alteração da relação EA, uma alteração da velocidade de onda E' e aumento da relação E', que são parâmetros de aparecimento de disfunção diastólica, naquele grupo doxorubicina e doxorubicina mais trastuzumab. E isso não foi muito evidente no grupo trastuzumab sozinho. Então, esse estudo mostrou essa piora dos parâmetros de disfunção diastólica, e notem que interessante, a disfunção diastólica foi associada à queda de fração de ejeção e piora do strain global longitudinal, mostrando um desfecho pior nessas pacientes, como já foi visto anteriormente. Quando nós falamos, então, de radiação, que também é claramente avaliada como um marcador, uma ferramenta que causa cardiotoxicidade, principalmente a doença arterial coronária e principalmente a disfunção ventricular, nós temos hoje novas tecnologias da radiação que permitem uma maior proteção ao coração e menos cardiotoxicidade, né? Então, uma posição anatômica, um feixe mais específico no tumor e não nas células adjacentes e uma menor dose de radiação. Então, esse estudo avaliou isso, avaliou o impacto da quimioterapia mais radiação nos pacientes que eram submetidos a pacientes com câncer de mama. E o que ele encontrou? Que as pacientes que receberam trastuzumab e radioterapia pelo câncer de mama, em mama esquerda, tiveram uma incidência de 37% de disfunção diastólica e na mama direita, 32%. Enquanto que aquelas pacientes com radioterapia solo, 19% evoluíram com disfunção diastólica. E mais interessante foi a relação dose-dependente na mama esquerda. Aquelas pacientes que apresentaram disfunção diastólica tiveram uma porcentagem de volume de ventrículo esquerdo maior expostos à radiação, mostrando sim que há uma relação com dose dependente. Falando dos novos quimioterápicos, né, os inibidores imunocheckpoints, que são uma classe nova que ajuda o sistema imunológico a reconhecer as células tumorais, nós também conhecemos o efeito colateral dessas medicações, que é o aumento do risco de cardiotoxicidade e aumento de miocardite.
E esse estudo avaliou pacientes que eram submetidos a esse tratamento. E ele encontrou como resultado 23% de cardiotoxicidade e 2 pacientes com miocardite. Mas notem, os parâmetros de disfunção diastólica apareceram como fatores predisponentes para o aparecimento de cardiotoxicidade e para a piora do desfecho cardiovascular, como hospitalização e mortalidade. Então, isso já foi muito bem estabelecido. Ok, durante o tratamento oncológico, realmente tem mais chance. Mas e depois? E os sobreviventes do câncer? Então, esse estudo avaliou 79 pacientes, 10 anos após o câncer, que eram assintomáticos, e fizeram um ecocardiograma nesses pacientes. E ele não encontrou mudanças anatômicas no coração, ele encontrou 1/3 de alteração do strain global longitudinal, que é um parâmetro de cardiotoxicidade, e ele encontrou uma porcentagem significativa também de pacientes que tinham alteração da função diastólica, mostrando que a disfunção diastólica pode ser relevante tanto agudamente como mais tardiamente nos sobreviventes do câncer. Então, eu gostaria de finalizar concluindo que a disfunção diastólica e o câncer possuem fatores de riscos e patogêneses comuns. E a disfunção diastólica pode existir antes, durante e após o tratamento oncológico. O tratamento quimioterápico, imunoterápico e radioterapia podem levar à disfunção diastólica. A disfunção diastólica é um sinal de mau prognóstico nesses pacientes. Podemos considerar a disfunção diastólica como uma lesão subclínica e o que fazer com essa informação? Mostrar que esse paciente é grave e que necessita de uma monitorização rigorosa. E não existe hoje uma conduta estabelecida de cardioproteção, tratamento e interrupção do tratamento oncológico devido à disfunção diastólica. Então, é uma informação relevante para apontar os pacientes de risco que necessitam de monitoramento a longo prazo após a quimioterapia. Gostaria novamente de agradecer e convidar todos para o DEIC, o Congresso de Insuficiência Cardíaca, em Curitiba, em junho. Obrigada. Parabéns, Mônica, pela belíssima apresentação. Gostaria de chamar agora meu amigo Carlos Eduardo Montenegro, que é preceptor da Enfermaria de Miocardiopatias do PROCAP, Pernambuco, membro atual da Comissão de Título Especialista da Sociedade Brasileira de Cardiologia e coordenador clínico do Programa de Transplante Cardíaco do PROCAP. Carlos Eduardo nos falará sobre ICFEP e a interação com o fígado. Com você, Eduardo. Olá a todos. Gostaria de agradecer à comissão organizadora do terceiro Simpósio Nacional de ICFEP pelo convite. Meu nome é Carlos Eduardo Montenegro. E o tema que me foi proposto para conversar com vocês hoje foi sobre a relação entre a ICFEP e o fígado. Eu não possuo nenhum conflito de interesse para essa apresentação. É importante a gente, para começar, é importante a gente deixar claro que a relação entre a insuficiência cardíaca e as doenças hepáticas, ela é muito bem descrita já desde 1953, nesse trabalho, onde houve uma descrição de como era o débito cardíaco em repouso em pacientes com cirrose alcoólica. E já desde então, estes autores relataram que os pacientes com cirrose tinham um aumento do débito cardíaco, mas não se entendia muito bem o porquê disso. Hoje, o que nós sabemos é que existem 2 meios principais de interações cardiohepáticas. Um, que é por meio da hepatopatia congestiva, ou seja, uma disfunção do ventrículo direito, um aumento da pressão venosa central, levando à disfunção hepática, e por meio da cardiomiopatia cirrótica, que cursa com aumento do débito cardíaco, queda da resistência vascular sistêmica e algum grau de incompetência cronotrópica. A hepatopatia congestiva vai estar muito frequente naqueles pacientes com sinais de insuficiência de ventrículo direito. Normalmente cursa com um aumento significativo das enzimas canaliculares e das bilirrubinas, o que também tem implicações prognósticas, quanto maior, pior o prognóstico do paciente, e as transaminases tendem a ser normais ou moderadamente elevadas. Devemos sempre lembrar que se estivermos diante de um quadro clínico de cirrose hepática, na presença de turgência jugular, a gente também tem que fazer o diagnóstico diferencial com pericardite constrictiva. Já na cardiomiopatia cirrótica, o que eu quero chamar a atenção para vocês hoje é o quão frequente é a disfunção diastólica nesses pacientes.
ela pode estar presente em até 50% dos pacientes com cirrose e está associada à gravidade da cirrose hepática. Notem nesta figura aqui do lado, aqui na letra A, é a função diastólica em pacientes normais. Na letra C, a função diastólica em pacientes com ascite. E na letra D, a função diastólica em pacientes com ascite após a paracetese. Notando que quando você faz a paracetese nesses pacientes, há uma melhora da função diastólica, o que parece ter a ver realmente com algum grau de síndrome compartimental abdominal. Essa disfunção diastólica também é associada a prognóstico. Vejam a diferença de sobrevida nos pacientes sem disfunção diastólica, aqui em cima, a sobrevida deles ao final de 2 anos, e com disfunção diastólica, a sobrevida cai para um pouco menos de 50%. E isso não muda independente se o paciente é submetido a transplante hepático ou não. Mesmo após transplante hepático, os pacientes que tinham disfunção diastólica prévia ao transplante acabam tendo uma sobrevida pior. A disfunção diastólica também está muito presente nos últimos critérios publicados em 2019 para o diagnóstico da cardiomiopatia cirrótica. Claro que elas não são os únicos critérios, também estão associados à disfunção sistólica e a outros potenciais marcadores adicionais, como alargamento do intervalo QT, aumento de BNP. Mas a presença de disfunção diastólica faz parte desses critérios. E na cardiomiopatia cirrótica, a gente sabe que a evolução natural da cardiomiopatia cirrótica sai do coração normal, num paciente que tem uma cirrose compensada, quando esse paciente entra em algum grau de cardiomiopatia, normalmente a primeira fase dessa cardiomiopatia cirrótica cursa com disfunção diastólica, uma cirrose compensada ou levemente descompensada, já com a presença de um ascite leve, com um estado hiperdinâmico, caracterizado pelo aumento do débito cardíaco, como já descrito, e com outros achados cardíacos, como o aumento da fração de ejeção e o aumento do intervalo QT. Se a gente não agir nesse momento, esse paciente tende a evoluir para a insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. E na fração de ejeção preservada, a primeira coisa que é importante a gente lembrar é que, na última atualização de tópicos emergentes da Diretriz Brasileira de Ciência Cardíaca, doença hepática, a cirrose hepática, faz parte do diagnóstico diferencial de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Então, só isso mostra o quanto essas síndromes podem estar entrelaçadas. Mas a interação entre a ICFEP e o fígado é menos bem documentada. O que é que a gente sabe? A gente sabe que existem condições que afetam o fígado e o coração, como, por exemplo, o álcool, que pode causar miocardiopatia alcoólica e cirrose hepática. Algumas infecções, como a sepse, que pode causar disfunção hepática transitória e miocardiopatia da sepse, e outras, como hepatite C, HIV, arboviroses, malária, citomegalovírus e Covid, podem acometer os 2 órgãos. Doenças inflamatórias como lúpus e sarcoidose também podem ter acometimento cardíaco e hepático. Mas aqui eu chamo a atenção de vocês para isso aqui, porque isso aqui é onde vai entrar esse ICFEP. É o primeiro momento onde vai entrar esse ICFEP na doença hepática. Aqui que são nas doenças sistêmicas, como hemocromatose, onde o acometimento cardíaco aumenta a mortalidade em 14 vezes. A doença de Wilson, que normalmente tende a ter um quadro cardíaco leve, mas quando ele existe está associado a desordens neurológicas ou psiquiátricas. E a amiloidose, onde a amiloidose de cadeias leves tem um acometimento hepático mais comum. Mas o que está sendo mais descrito na literatura, principalmente nos últimos anos, é a interação entre a esterilização de ejeção preservada e a esteatose hepática não alcoólica ou esteatohepatite não alcoólica. Por quê? Porque se sabe que a presença de CFEP pode contribuir para a esteatose hepática e a presença de esteatose hepática também contribui para a CFEP. Existem fatores de risco em comum, como obesidade e diabetes, e foi visto que na ICFEP existe uma alta prevalência de esteatose hepática e uma alta prevalência de cirrose. Assim como na esteatose hepática, estudos prévios mostraram altas taxas de doença cardiovascular, de remodelamento cardíaco adverso e de disfunção diastólica avançada.
Esse estudo aqui de 2018 mostra que um score de fibrose hepática em pacientes com esteatose hepática pode predizer a mortalidade em pacientes com ICFEP. Quanto maior a esteatose hepática, a fibrose hepática, aqui no quarto quartil, maior a mortalidade dos pacientes com ICFEP. E esse outro estudo de 2021, que foi uma subanálise do TOPCAT, reforça os mesmos resultados desse estudo de 2018. Mas o mais interessante é esse estudo publicado em novembro do ano passado, no JACC, Basic to Translational Science, especificando, destrinchando um pouco mais a relação entre a esteatose hepática não alcoólica e a ICFEP. E ele propõe 2 fenótipos para ICFEP associado à esteatose hepática não alcoólica, o fenótipo obstrutivo e o fenótipo metabólico. O fenótipo obstrutivo cursaria com a falha de reserva da pré-carga. O que é isso? O sangue teria muita dificuldade para passar pelo fígado e, em situações de esforço, o ventrículo direito não teria uma pré-carga boa o suficiente para elevar o débito cardíaco. Esses pacientes cursam com a fração de ejeção acima do normal, tanto em repouso quanto em exercício, com o débito cardíaco aumentado, mas com a incompetência cronotrópica e baixos níveis de peptídeos natriuréticos. O fenótipo metabólico é o fenótipo da inflamação, associada a muito tecido adiposo epicárdico e a maiores graus de pressão na artéria pulmonar, no átrio direito e na pressão capilar pulmonar, e leva também a um remodelamento metabólico cardíaco. E existe também o overlap entre a cirrose e o fenótipo de ICFEP, que normalmente é causado por shunts portosistêmicos, por hipertensão pulmonar, por um aumento do fluxo arterial e uma queda da resistência vascular sistêmica. Então, mostrando aqui como o fenótipo obstrutivo funciona e quando ele vai piorando do fígado saudável até a cirrose. O fenótipo metabólico cursando com inflamação, disfunção endotelial e excesso de tecido gorduroso epicárdico, levando ao remodelamento e hipertrofia ventricular esquerda, coisas semelhantes entre a síndrome metabólica e a ICFEP. E o fenótipo do overlap, onde você tem um aumento do fluxo pela veia porta, causando congestão sistêmica. Isso levou a propostas terapêuticas, talvez mostrando que esses pacientes possam se beneficiar de drogas como inibidores da SGLT2, agonistas de GLP-1, inibidores do sistema renina-angiotensina e inibidores da neprilisina, com esses fenótipos associados à esteatose hepática. Para terminar, esse é um trabalho também publicado em 2019, mostrando também uma associação não só da esteatose hepática com ICFEP, mas com a cardiomiopatia atrial e, consequentemente, a fibrilação atrial. Esse trabalho foi feito pelo Dr. Milton Park. Concluindo, as doenças hepáticas crônicas e IC, elas coexistem. A associação com ICFEP é menos compreendida, porém, ICFEP e esteatose hepática podem ser parte do mesmo espectro clínico e se retroalimentarem do ponto de vista fisiopatológico. E novas descrições fenotípicas podem abrir espaço para novas opções terapêuticas. Muito obrigado. Parabéns ao Carlos Eduardo pela belíssima apresentação. Gostaríamos de chamar agora o nosso amigo, Dr. Wallace Silva, que é cardiointensivista, fellowship da European Society of Cardiology, presidente da SOCET, que é a Sociedade de Cardiologia do Estado de Tocantins, e chefe de serviço de cardiologia do Instituto Sinai, em Palmas. O Wallace nos falará sobre a ICFEP na sala de emergência. Wallace. Olá, me chamo Wallace André. Fui convidado para estar com vocês falando a respeito do tema ICFEP na sala de emergência. Quero agradecer à comissão organizadora pelo honroso convite para participarmos do 3º Simpósio Nacional de ICFEP. Não tem nenhum conflito de interesse. Nossa agenda hoje, ela segue a respeito do conceito, etiologia da ICFEP, diagnóstico, exames complementares na sala de emergência, tratamento e mensagem final. Tudo que falaremos está baseado nas diretrizes mundiais, sobretudo na nossa diretriz, que foi atualizada em 2021, a diretriz europeia de 2021 e o up-to-date realizado pelo ACC em 2021. Várias situações aconteceram de lá para cá, muitas mudanças desde 2016.
Só que o que não mudou foi o conceito de insuficiência cardíaca, de uma maneira geral. Mas a insuficiência cardíaca aguda na sala de emergência, o que vocês têm que ter na cabeça é que ela apresenta o início rápido, uma mudança clínica rápida dos sinais e sintomas dos pacientes. Isso faz com que esse paciente possa deteriorar a sua saúde de forma muito rápida, com necessidade de internação, seja na UTI, seja em day hospital. Na maioria desses doentes, eles dão entrada na sala de emergência com o conceito de dispneia, aquela sensação de conforto respiratório que pode ter inúmeras causas. Na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, essa dispneia está muito associada à redução da reserva diastólica desses pacientes, o aumento da pressão atrial, podendo estar presente ou não, fibrilação atrial aguda, com ou não remodelamento atrial. Isso vai gerar disfunção ventricular direita, com aumento da pressão veno-capilar pulmonar, o que gera o swelling pulmonar e que reduz a hematose em nível intraalveolar. Da mesma maneira, esse remodelamento e essa redução da disfunção ventricular esquerda pode fazer com que ocorra uma redução do fluxo de oxigênio para o miocárdio. E isso leva a dispneia, fadiga e uma série de situações. O remodelamento do coração, os seus mecanismos para ICFEP diferem dos mecanismos para ICFEP, porque geralmente aquele paciente com ICFEP que chega na sala de emergência é aquele paciente obeso, diabético, hipertenso, depiocítico, que pode ou não estar com fibrilação atrial aguda ou descompensado, seja por um fenômeno infeccioso ou inflamatório ou por um fenômeno isquêmico. Para isso, uma série de situações aconteceram nos últimos anos, sobretudo em relação à nomenclatura da insuficiência cardíaca baseada nos seus fenótipos. Hoje nós temos a introdução da insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida e da insuficiência cardíaca com fração de ejeção melhorada. A etiologia da ICFEP pode ser primária ou secundária. A primária geralmente acometendo homens, mulheres, idosos, com fatores de risco como obesidade, hipertensão, diabetes. Isso pode gerar ICFEP. Mas também pode ser secundária, cardiomiopatia infiltrativa, restritiva, como amiloidose, sarcoidose, enfim, uma série de outras cardiomiopatias, como a gente viu agora recentemente também, cardiomiopatias inflamatórias na COVID. O diagnóstico, para ele ser de alta probabilidade, ele necessita da utilização de scores que possam nos ajudar a determinar se esse paciente tem alta probabilidade de ICFEP ou se ele tem baixa probabilidade de ICFEP. Se ele tiver alta probabilidade de ICFEP, a ICFEP está confirmada. Mas se for baixa probabilidade, essa ICFEP ela está excluída. Assim como o diagnóstico diferencial de dispneia na sala de emergência. Pode ser asma, bronquite, ou seja, se essa probabilidade for baixa, ela é uma outra situação que não é cardíaca. Para isso, foi desenvolvido um fluxograma para facilitar a nossa vida na sala de emergência, levando em consideração a apresentação clínica de dispneia ou fadiga, os sinais clínicos baseados no que o paciente nos responde, assim como eletro, raio-x, eco, dosagem BNP e, mais recentemente, ultrassonografia torácica para determinar congestão pulmonar. Com isso, aplicando os scores H2FPF e HFA-PF, a gente consegue determinar se essa probabilidade de CFEP é baixa, alta ou intermediária. A intermediária é aquela zona cinzenta, onde o ecocardiograma e o teste hemodinâmico invasivo pode ser de grande auxílio. O score H2FPF, ele leva em consideração a presença de obesidade, com IMC acima de 30, hipertensão, FA, hipertensão pulmonar, idade avançada e aumento das pressões de enchimento. Já o HFA-PF leva em consideração bastante os valores de BNP apresentados na sala de emergência e os dados ecodoppler cardiográficos. Então, é muito interessante a gente ter isso na cabeça, porque se a gente conseguir estratificar direito os pacientes, o diagnóstico vai sair correto. Se a gente comparar os dados apresentados nesse estudo de 2006, publicado no JACC, a gente vai observar que a mortalidade da ICFEP naquela época, ela era em torno de 2,8% em comparação a 3,9% da fração de ejeção reduzida. Mas, aquela coisa, os pacientes chegam, são em grande escala e a gente tem que estar preparado para atender. O ESC recomenda alguns exames complementares que são importantes para auxiliar na admissão desses pacientes e na estratificação desses doentes, assim como eletrocardiograma, raio-x, dosagem BNP,
ultrassom transtorácico. Raio-X é fundamental e é baratinho, a gente consegue observar aqui a presença de uma hipertrofia ventricular, assim como o eletro, que tem uma probabilidade pré-teste negativa importante, se ele estiver normal. Mas, na maioria das vezes, na sala de emergência, quando você tem um paciente com CFEP, ele chega hipertenso, obeso, apresentando uma fibrilação atrial aguda, ou sinais de isquemia, ou sinais de cardiomiopatia importante, como a gente viu nesse eletro. O ecocardiograma é muito importante para determinar a presença ou não de hipertrofia, como a gente vê nesse eco e vê nesse ecocardiograma desse paciente que eu atendi recentemente. É importante a ultrassom pulmonar para a gente determinar a congestão, uma vez que na ICFEP, se a gente lançar muito mão do diurético, pode correr no risco de haver esse paciente para falência renal. A dosagem dos peptídeos natriuréticos são muito importantes, vão nos ajudar bastante, mas temos que tomar cuidado em relação aos cut-offs. Se o paciente estiver utilizando sacubitril valsartana, que é o ARNI, esse BNP pode estar mais alto. Se esse paciente tiver uma idade mais avançada, injúria renal, tudo isso aí pode levar ao aumento do BNP e não ser, teoricamente, realmente da doença, mas sim por conta desse cut-off. Outros dados interessantes servem para a gente comparar o BNP na ICFEP e na ICFE. Na ICFE, o BNP sempre fica um pouco mais alto. Em relação ao tratamento, é importante você estar em consideração com seus fenótipos e para cada um deles, seja congestão pulmonar, incompetência cronotópica, sinais de hipertensão pulmonar, fibrilação atrial, nós temos um tratamento para cada tipo de fenótipo que nós apresentamos aqui. Muito importante que, se esse paciente chega na sala de emergência, nós temos algumas coisas para avaliar. Se ele tem estabilidade hemodinâmica, se não tem estabilidade hemodinâmica, se vai precisar fazer algum tratamento mais invasivo ou não, se está chocado ou se não está. E assim determinar. Então, no manejo precoce desse paciente, é importante se conceituar, se estratificar o doente, identificar precocemente arritmias coronarianas agudas ou emergência hipertensiva, oxigenar esse doente, mantendo uma saturação acima de 92, utilizar a ventilação mecânica não invasiva para evitar a intubação precoce, sem necessidade, lançar a mão do diurético para aliviar a carga de dispneia desse doente, assim como do vasodilatador. É muito importante utilizar em torno de 20 a 40 miligramas de furosemida para você ter aí algo em torno de 100 a 120 ml de diurese nas primeiras 2 horas. De acordo com o ESC Heart Failure, seu guideline de 2021, nesse tratamento inicial, você mantém o oxigênio, classe 1, nível de evidência C, ventilação não invasiva, classe 2A, e diurético, classe 1, nível de evidência C, com o objetivo de melhorar a congestão desse doente. Esse paciente tem que melhorar a congestão. Se o paciente tiver com uma pressão sistólica acima de 110, vasodilatador é importante. Resolveu o problema, esse paciente vai ser internado e na alta, não esqueça, durante a internação já podemos utilizar a empagliflozin, como a gente viu no EMPERL. É muito interessante. Não esquecer que esse paciente, se sair de alta com gesto, aumenta a mortalidade. Então, saber iniciar as medicações que mudam a história, beta-bloqueador, a empagliflozina, as drogas que realmente vão trazer importância. Como mensagem final, é importante vocês saberem a fisiopatologia da ICFEP, essa apresentação vascular, hipertensiva, com presença ou não de isquemia, com presença ou não de diabetes descompensado, presença de infecção, de inflamação, determinar o diurético, a dose correta, não fazer muito diurético desse doente para não perder o rim dele e utilizar os vasodilatadores de maneira adequada. Propaganda do nosso livro, do Heart Transplantation, o capítulo de doença do enxerto é nosso, assim como o livro de insuficiência cardíaca do Day, que eu tive a honra de ajudar, escrevendo o capítulo 17. Comprem, é muito bom, vai fazer a diferença. Muito obrigado, um grande abraço do norte do Brasil para todos vocês. Parabéns, Wallace, pela apresentação. Vamos falar agora sobre ICFEP transplante, se há espaço do xenotransplante na ICFEP. E aí essa missão ficou com a Lívia Adams, que é médica cardiologista da equipe de ciência cardíaca e transplante do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Moinho de Ventos. Lívia, fica à vontade.
Olá, pessoal. Eu gostaria de agradecer a oportunidade para estar participando desse terceiro Simpósio Nacional de CEFEP e vou tentar, então, trocar algumas ideias com vocês sobre o título provocativo que nós recebemos de CEFEP e transplante. Xenotransplante seria uma alternativa? Nós sabemos que muitos dos pacientes, né, com ICFEP podem evoluir de maneira muito semelhante à trajetória clássica de pacientes com ICFER, né, desenvolverem o que a gente classicamente tem chamado de insuficiência cardíaca avançada, que são aqueles pacientes, então, que têm refratariedade, tratamento médico e que as opções terapêuticas se tornam mais limitadas, né, e o prognóstico, em geral, é bastante reservado. Classicamente, na ICFER, nós temos para alguns pacientes selecionados algumas alternativas, né, que são o que chamamos de terapias avançadas, que são transplante cardíaco e dispositivo de assistência ventricular esquerda implantável, que é, então, uma possibilidade para melhorar sobrevida com qualidade de vida para um número de pacientes selecionado. De certa forma, essas alternativas são menos frequentes e provavelmente menos benéficas, né, no cenário da ICFEP. Quando nós indicamos transplante cardíaco, o que nós buscamos é tentar, então, avaliando o prognóstico de um paciente através, né, dos marcadores que tiverem disponíveis no nosso meio e dos, né, mais adequados para determinada situação clínica, melhorar a sobrevida com qualidade de vida, né, considerando, então, o risco-benefício favorável para aquele indivíduo, né, para a realização do transplante, mas também, né, uma relação de risco-benefício que seja favorável para a população, considerando que os transplantes, os órgãos para transplante são recursos bastante escassos e que, de certa forma, o ideal é que eles sejam alocados para as pessoas que têm maior chance de se beneficiar. Existe, então, uma empolgação muito grande, né, na comunidade transplantadora, com uma série de perspectivas que podem, então, e já vem, né, aumentando, e nos próximos anos, próximas décadas, vão aumentar bastante o pool de doadores e, eventualmente, poder beneficiar mais pacientes. Né, as principais delas, que já estão, de certa forma, em estudos clínicos e sendo usadas clinicamente, né, não só em estudos, mas já em prática, são então as máquinas de perfusão ex vivo, que tendem a aumentar tanto o uso de doadores marginais como o tempo isquêmico para a realização do transplante, os doadores após morte cardíaca e circulatória, ou DCDs. Mas existe também a alternativa do xenotransplante, né, que vem, então, tendo um impulso muito grande em pesquisas, né, já há muitas décadas, mas certamente um aceleramento muito grande com as novas técnicas de engenharia genética, e que nós, então, podemos acompanhar, né, nesses últimos 2 meses, em janeiro, a realização do primeiro xenotransplante, né, de um coração de porco geneticamente modificado para um paciente com insuficiência cardíaca. Esse não foi o primeiro xenotransplante cardíaco da história, né, um transplante de um macaco babuíno foi realizado na década de 80 para uma criança, mas esse certamente é o primeiro transplante, né, já utilizando essas técnicas, então, modernas de modificação gênica que podem permitir, então, o aumento, né, da durabilidade, da tolerância do órgão. Nós acompanhamos, então, de certa forma, na mídia, a evolução, né, do senhor David Bennett, que parece ter tido uma evolução favorável do ponto de vista, né, de técnica cirúrgica, durabilidade e função do órgão transplantado, mas que aparentemente acabou falecendo de complicações relacionadas à fragilidade, debilitação que ele se encontrava, motivo pelo qual ele inicialmente não foi candidato a transplante né, convencional ou dispositivo de assistência ventricular. Certamente o senhor Bennett e seus familiares, assim como a Universidade de Maryland, merecem todo o nosso reconhecimento e respeito por terem, né, aceitado entrar nessa empreitada histórica que foi esse xenotransplante.
Os desafios do xenotransplante não são poucos, né, mas eles vêm evoluindo de uma maneira bastante acelerada, né, a gente está acompanhando, então, as evoluções da engenharia genética, também de técnicas, né, principalmente do quimerismo, né, potencialmente podendo aumentar, então, a tolerância imunológica, novas alternativas de imunossupressão que podem ser bastante interessantes, particularmente, né, em transplantes entre espécies, e sem dúvida, né, aspectos éticos, legais e religiosos que já vêm sendo discutidos e que deverão ser, de certa forma, alinhados no momento em que o xenotransplante passar a se tornar uma realidade. Mas por que classicamente nós não consideramos transplante cardíaco como uma opção né, terapêutica para um pool grande ou a maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada? Existem uma série de fatores, né, para esse né, esse motivo, mas um deles é certamente relacionado à avaliação prognóstica desses pacientes e do que então eles vêm, né, a ter um desfecho desfavorável e vêm a falecer, e nós sabemos que a taxa, então, a proporção de pacientes, né, que tem desfecho desfavorável por causas não cardiovasculares, ou seja, que vêm a falecer de causas não cardíacas, né, ou cardiovasculares per se, dentro do pool de pacientes com insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada, é maior do que aquele na população de pacientes com fração de ejeção reduzida, ou seja, né, um prognóstico que nós dificilmente conseguiríamos modificar com o transplante. Além disso, a evolução dos sintomas na ECFEP, ela é, sem dúvida, multifatorial, e nós vamos aprendendo, né, cada vez mais que provavelmente decorre de uma interação, né, entre a disfunção cardíaca, as comorbidades, um estado de inflamação multissistêmico e multiorgânico, que então, né, é importante que a gente possa, então, diferenciar, né, ou tentar, então, entender melhor a causa dos sintomas em um paciente particular com ICFEP, para poder entender se, né, a maior parte das limitações é relacionada à performance cardíaca per se, às comorbidades ou à interação dos dois, porque, né, talvez essa interação e a relação, então, a importância das comorbidades, a gente também não consiga digamos, modificar com o transplante, né, e esses pacientes, então, passariam a ter um pouco benefício, né, de melhora, então, da sua funcionalidade de qualidade de vida com o transplante. Além disso, né, é importante sempre pesar o risco-benefício, né, das complicações e das comorbidades que surgem, né, no pós-transplante, que a gente também pode chamar de transplantopatia, e que, né, no cenário da ICFEP, como elas são muito frequentes, também podem ser, na verdade, bastante mórbidas, né, e que, então, talvez o transplante não seja, né, a melhor alternativa para muitos desses pacientes. Certamente existem situações específicas de pacientes com ICFEP, nos quais o transplante pode e deve ser considerado uma alternativa terapêutica, né, aqueles pacientes com cardiopatias hipertróficas, né, principalmente as sarcoméricas, cardiopatias restritivas, também geralmente de etiologia genética, as amiloidoses e as cardiomiopatias com predomínio de ventrículo direito, como muitas das cardiomiopatias arritmogênicas, vem crescendo, então, o número de pacientes nessas condições que vem, então, sendo transplantados com bons desfechos e em alguns trabalhos mais recentes, sucessos terapêuticos muito próximos, né, dos resultados do transplante, né, no cenário clássico da cardiomiopatia dilatada. É importante, no entanto, lembrar que esses pacientes têm uma janela terapêutica bastante estreita, né, para o benefício do transplante, e então devem ser referenciados mais precocemente. Por fim, eu gostaria de comentar apenas algumas mensagens finais, né, de que o aumento do pool de doadores com alternativas como né, o xenotransplante podem, sem dúvida, e irão beneficiar uma grande proporção de pacientes com insuficiência cardíaca avançada, que vem, então, né,
não conseguindo chegar até o transplante, muitas vezes não sendo considerado como alternativa ou falecendo em lista de espera, que o transplante cardíaco é uma alternativa para pacientes selecionados com insuficiência cardíaca avançada por ICFEP, e que nesses, né, o prognóstico, riscos e benefícios do cenário particular da IC, né, e do transplante devem ser cautelosamente avaliados, né, na seleção da terapia. Muito obrigada pela atenção de todos, eu aguardo ansiosamente a discussão e espero vê-los todos no DEIC. Parabéns, Lívia. Então, vamos para a nossa última palestra da nossa mesa, com a Fabiana Marcondes Braga, que é pós-doutora pela USP e membro do programa de pós-graduação da USP, médica assistente do transplante do Instituto do Coração, INCOR, e diretora científica do DEIC, biênio 2020-2021. A Fabiana falará para nós sobre há lugar para dispositivos na ICFEP. Fabi. Olá, meu nome é Fabiana. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre se há lugar para dispositivos na ICFEP. Eu não tenho nenhum conflito de interesses para essa apresentação. Nós sabemos que a ICFEP é uma doença de prognóstico reservado, com tratamento clínico limitado, e os dispositivos, então, podem ser uma perspectiva no tratamento destes pacientes. Para que possamos entender melhor, só para relembrar um pouco da fisiopatologia, nós sabemos que na ICFEP precoce, a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo é normal, porém no repouso, porém no exercício ela aumenta. Já na ICFEP mais avançada, nós temos aumento das pressões tanto no repouso quanto no exercício. E isso é fundamental para entendermos alguns conceitos que vão ser necessários para o uso dos dispositivos nessa população. Na ICFEP, existe redução progressiva do relaxamento do ventrículo esquerdo e da complacência atrial esquerda. Isso leva ao aumento das pressões atrial esquerda e pressão capilar, o que gera a intolerância ao esforço desses pacientes, e aumento do tamanho do átrio esquerdo, que está relacionado com aumento de hospitalizações, aumento de fibrilação atrial por uma miopatia do átrio esquerdo e também aumento de mortalidade. Portanto, tanto a função quanto o tamanho do átrio esquerdo são potenciais alvos terapêuticos na ICFEP. Nesse cenário, nós temos, então, alguns dispositivos sendo descritos. Não vou mostrar nada de estudos grandes, randomizados, porque a gente não tem isso nessa população, porém, vamos passear por todos esses dispositivos nos próximos minutos. Então, o primeiro deles são os dispositivos de shunt interatrial. O principal e mais estudado é o Interatrial Shunt Device, que foi testado no estudo Reduced LAP-HF1, em que 44 pacientes com IC com fração de ejeção maior do que 40% em classe funcional 3, 4, com capilar elevada, foram randomizados para utilizar ou não o dispositivo, e o que se observou foi que no grupo que utilizou o dispositivo, uma redução da pressão capilar pulmonar após um mês de tratamento, né, após um mês de uso do dispositivo. Esses pacientes foram acompanhados por 1 ano, e o que se observou foi a patência desses dispositivos em todos os pacientes ao final de 1 ano, mostrando ser seguro o uso desse dispositivo nesse cenário. Em relação aos estudos maiores, existe o Reduced LAP-HF2 em andamento, com previsão para resultados em 2026. Um outro dispositivo de shunt interatrial é o V-Wave, que é um dispositivo em forma de ampulheta contendo uma válvula unidirecional, que foi testada num estudo unicêntrico de braço aberto, de braço único, com 38 pacientes, sendo 30 com ICFER e 8 com ICFEP, e mostrou aí uma melhora de classe funcional, melhora da qualidade de vida e do teste de caminhada de 6 minutos. Então, o V-Wave parece ser factível e seguro, porém ainda são necessários estudos maiores para avaliar a sua eficácia de fato. E o terceiro dispositivo de shunt interatrial já descrito é o Atrial Flow Regulator, que é uma tela armada de disco duplo, que é autoexpansível e que tem um orifício no seu interior que permite o fluxo bidirecional interatrial. Existem séries de casos que mostraram alívio de sintomas e melhora do teste de caminhada de 6 minutos com este dispositivo. Existe também alguns expansores ventriculares. O expansor ventricular chamado Corolla é um dispositivo autoexpansível que é
inserido percutaneamente, aumenta a expansão do VE e, consequentemente, pode reduzir a pressão diastólica final e a pressão do átrio esquerdo. Parece ter boa performance, mas ainda são estudos pré-clínicos envolvendo os expansores ventriculares. E, por fim, a gente passa para os dispositivos de assistência ventricular esquerda, que são muito bem desenvolvidos e bem descritos no paciente com IC com fração de ejeção reduzida. Então, trazendo aqui aí a linha dos últimos dispositivos, desde o HeartMate 2 com fluxo axial até o HeartMate 3 com fluxo centrífugo, que estão muito bem estabelecidos como de bom prognóstico, né, de boa aceitação dentro dos pacientes com ICFEP. No entanto, os dados nos pacientes com ICFEP são muito mais limitados. E por que isso acontece? Porque o mecanismo pelo qual esses dispositivos agem é drenando o fluxo de sangue do ventrículo esquerdo para a aorta, né, para a circulação sistêmica. E como a cavidade é muito pequena, ocorre grande chance de eventos de sucção e até colapso do atrial esquerdo. Então, a gente não tem estudos com ICFEP pura, mas sim pacientes com cardiomiopatia hipertrófica e cardiomiopatia restritiva avançada, que também têm cavidade pequena, que implantaram dispositivos de assistência ventricular. E aí nós temos alguns dados de estudos clínicos com esses pacientes. Então, por exemplo, esse é um estudo com HeartMate 2, em que 8 pacientes com CMH ou restritiva foram comparados a 75 pacientes com cardiomiopatia dilatada ou isquêmica. Todos os pacientes com CMH ou restritiva foram submetidos a uma miectomia adicional, para que ampliasse um pouco mais a cavidade, e a sobrevida em 1 ano nos 2 grupos de pacientes foi semelhante. Claro que nós estamos falando de apenas 8 pacientes com ICFEP, o que é muito pouco para a gente tirar grandes conclusões, mas de qualquer maneira é um primeiro cenário de pacientes com ICFEP. Já os pacientes, outro dispositivo utilizado foi o Heartware, em que 3 pacientes com CMH ou restritiva foram comparados a pacientes com cardiomiopatia dilatada. Não foi realizada miectomia nesses pacientes e observou-se uma melhora da pressão arterial pulmonar e da pressão de átrio direito nos pacientes que foram submetidos ao implante do Heartware. Considerando esse cenário, esse é um estudo bastante interessante que simulou no computador os cenários de pacientes com ICFEP para saber o mecanismo pelo qual esses dispositivos poderiam atuar. Então, aqui mostrando um aumento de débito cardíaco e redução das pressões do átrio esquerdo com o uso desses dispositivos em pacientes com ICFEP. No entanto, o que se observou nesse estudo? Que o uso de uma velocidade constante, como nós utilizamos nos pacientes com ICFEP, não parece ser aconselhável para esses pacientes. Por quê? Porque nesses pacientes, no paciente em repouso, se nós utilizamos uma alta velocidade, existe um grande risco de eventos de sucção. Já no esforço, se nós utilizamos uma baixa velocidade, existe uma grande chance de inefetividade de drenagem desses pacientes, de descomprimir estes pacientes. Portanto, no paciente com ICFEP, em uso de dispositivos de assistência ventricular, deve-se utilizar uma baixa velocidade nos pacientes em repouso e é necessário utilizar velocidades mais altas durante o esforço, o que fica muito difícil de conduzir e manejar um paciente com ICFEP com dispositivo neste cenário, que para qualquer esforço a gente teria que fazer mudanças na velocidade desses pacientes. Então, diante desse cenário, surge a possibilidade de descompressão de forma diferente. Então, aqui eu trago um trabalho para avaliar a descompressão do átrio, uma bomba de descompressão do átrio esquerdo nos pacientes com IC avançada grave, né? Nesse cenário, aqui a gente tem uma simulação em 4 diferentes tipos de CFEP, cardiomiopatia hipertrófica, doença de depósito, CFEP não hipertrófica e CFEP por hipertensão, mostrando uma melhora do débito, redução das pressões, tanto para quando foi descomprimido o átrio quanto o ventrículo. No entanto, quando foi feita a descompressão atrial esquerda, ocorre um aumento do volume sistólico final destes pacientes, mostrando então um potencial benefício de descompressão do átrio esquerdo com os mesmos benefícios da descompressão ventricular, sem ter as limitações impostas pelo tamanho da cavidade aos dispositivos que descomprimem o ventrículo. E para finalizarmos, então, alguns dados, alguns estudos que são, alguns dispositivos que ainda estão em desenvolvimento, nós temos o Copulse, que é uma bomba pulsátil sem válvula, com uma cânula única diretamente direcionada no ventrículo esquerdo.
Essa membrana é adquirida a partir de uma bomba do Berlin Heart Score, né, que já é algo conhecido como dispositivo de assistência ventricular, e essa membrana separa a câmara pneumática da câmara sanguínea e é capaz de dar um volume sistólico de 30 ml. Tem um potencial para reduzir pressão de átrio esquerdo e melhorar o débito cardíaco desses pacientes, mas tudo isso ainda em desenvolvimento. Um outro em desenvolvimento é o Left Atrial Assist Device, que é um dispositivo implantado na posição mitral e que drena o sangue do átrio para dentro do ventrículo. O problema desse dispositivo seria o impacto na elevação da pressão diastólica final do VE. E, por fim, um dispositivo que é o chamado Pulse VED, que drena diretamente o átrio esquerdo para dentro da aorta. Esse dispositivo tem a capacidade, o potencial para produzir um fluxo por ciclo de 76 ml, o que geraria aí um débito de 5,6 litros por minuto num paciente com 75 batimentos por minuto, por exemplo. Assim, entre os dispositivos na ICFEP, nós podemos dizer que é uma síndrome clínica de prognóstico reservado, com tratamento limitado, que se caracteriza por cavidade muito pequena, o que dificulta o uso de dispositivos. Nesse cenário, os dispositivos percutâneos de shunt interatrial têm a vantagem de um implante de baixo risco, mas a efetividade ainda é limitada. Sabendo que dos dispositivos ventriculares nós precisamos pensar que nós necessitamos de baixo fluxo, baixa velocidade no paciente em repouso e a velocidades mais altas no paciente em exercício. Dentro desse cenário, dispositivos que descomprimem o átrio esquerdo têm um potencial para se tornar uma estratégia viável em pacientes com ICFEP avançada e terminal. Muito obrigada. Parabéns, Fabi. Eu passo a palavra agora ao nosso debatedor e nosso presidente do DEIC atual, que é o professor Múcio. Obrigado, Fábio. Foi uma sessão extremamente interessante e, como já se predizia, nós não vamos ter tempo para nenhum comentário, porque nós já chegamos no horário de transição para a próxima palestra. Eu queria aproveitar esses minutos, entretanto, para chamar a todos os jovens que estão nos assistindo para se filiarem ao DEIC Jovem. Você não precisa ser residente, você não precisa ser fellow, você não precisa trabalhar em serviço de insuficiência cardíaca, você precisa ter interesse em insuficiência cardíaca. E você pode ser acadêmico, pode ser residente, pode ser pós-residência. Então, é um dos focos que nós vamos ter esses próximos 2 anos. Nós queremos incentivar muito isso com vários eventos com DEICs jovens, DEIC seniors, e deixo a minha mensagem, desejo a todos um excelente final de congresso. Obrigado. Obrigado, Múcio. Então, vamos passar agora para o nosso amigo Albuquerque, para dar seguimento com as próximas apresentações. Olá, Fábio. Agradecer a todos os palestrantes, palestras fantásticas, e vamos dar seguimento ao nosso simpósio. Teremos um breve intervalo e em seguida teremos um colóquio para discutir uma série de situações especiais em ICFEP. Até breve.